luxuoso carro estrangeiro parou em frente ao necrotério do hospital da cidade, e um homem imponente e jovem desceu. Ficava claro que ele estava ali por causa de uma tragédia. Vestido de preto, seus olhos provavelmente estavam cheios de lágrimas, escondidas atrás de óculos escuros. Seu porte mostrava que ele havia enfrentado um grande infortúnio. Enterrar um avô é uma coisa, mas alguém tão jovem? Sim, os ricos também choram. Simon Maurice tinha vindo buscar o corpo de sua noiva, Rosa, que faleceu recentemente de forma repentina e sem causa conhecida. Não era de se admirar que ele estivesse tão abalado. Ele mal podia acreditar que sua amada tinha morrido subitamente, quase na véspera de seu casamento. Já tinha feito a identificação, conversado com o investigador e respondido a perguntas sobre o que poderia ter acontecido com uma jovem tão feliz e cheia de vida. Mas o que ele poderia saber, estando em tal desespero, mal contendo as lágrimas? Com dificuldade, ele falou: "Isso simplesmente não pode ser. Nós nos vimos no dia anterior. Estava tudo bem." Não, ela não reclamou de nada, só de estar cansada, mas ultimamente ela tem estado frequentemente cansada. Ela estava até planejando ver um médico, mas prometeu ir depois do casamento. Ela não estava deprimida, nem tinha pensamentos suicidas. O investigador continuou a questioná-lo: "Do que você está falando? Nós estávamos tão felizes. O que eu devo fazer agora? Você sabe que eu não me importo mais com o motivo da morte de Rosa, porque nada pode ser consertado", lamentou o noivo inconsolável. Talvez ela tivesse inimigos. Afinal, Rosa era rica, chefe de uma grande fortuna, dona de uma empresa. Que inimigos ela poderia ter? Além disso, nada está faltando, nem dinheiro, nem objetos de valor. Tudo está no lugar, exceto ela, e Simon, incapaz de se conter, desabou e chorou. O investigador percebeu que era cruel continuar a interrogar um homem que havia sofrido uma perda tão pesada, e deixou-o ir. O caso poderia ser encerrado. A menina simplesmente morreu de insuficiência cardíaca. Triste, mas acontece. O que se pode fazer? Simon entrou no necrotério, que estava vazio naquele momento. Foi recebido por um ordenança, uma figura enorme cujo rosto sugeria que ele tinha cumprido pena na prisão. As tatuagens em seus braços e peito confirmavam isso. Alguém com outra formação dificilmente aceitaria tal trabalho. Simon cumprimentou o homem e, percebendo que estavam sozinhos, enxugou as lágrimas e adotou uma postura de negócios. "Então, onde está o cadáver?" perguntou. "Há muito trabalho", riu o ordenança. "Eu arranjei tudo como você pediu, para que possa levar sua noiva e fazer o que quiser. Leve-a para o cemitério, se quiser." "Você veio sozinho?" "Sim, sozinho." "Enterre-a sem cerimônia. Ela não tem parentes, e os amigos podem lembrar dela como quiserem. Sua escolha, se você não teme perguntas extras." "Mas espere, o que você quer dizer com enterrar? Nós devemos cuidar do enterro também? Quem mais vai fazer isso? Você tem seus homens aqui. Apenas faça tudo corretamente. Já comprei o terreno, a cova está cavada. Você só precisa baixá-la e cobri-la. Bem, nós conhecemos nosso trabalho, mas terá que pagar tanto pelo trabalho quanto pelo silêncio." "Oh, sanguessugas. Pagarei extra, não há escolha. Apenas façam rapidamente para evitar perguntas e depois tirem uma foto do túmulo e enviem para mim. Entendido? Você vai se despedir? Cai fora, você está acostumado a isso, mas eu não suporto ver cadáveres. Façam vocês mesmos. Combinado? Lidei com tudo bem, não foi? E graças a você, eu não poderia ter feito isso sozinho." E assim resolveram a questão, sem saber que a falecida, já colocada no caixão, tinha recobrado a consciência. Ela começou a sentir e ouvir coisas enquanto era preparada para o funeral, mas não podia se dizer que tinha voltado completamente. Ela ouviu tudo, entendeu tudo, mas não podia mover um dedo, fazer um som ou respirar fundo. Rosa estava deitada como foi colocada por mãos indiferentes, sem entender o que estava acontecendo. Não podia se mover devido aos efeitos das substâncias com as quais Simon a havia envenenado, e não havia dúvida de que ele fez isso. Não havia ninguém mais. Por quê? A razão era clara: dinheiro. Isso aconteceu quando ele sugeriu se despedir da vida de solteiro. Ele foi doce e prestativo.
Naquela última noite, o vinho branco teve um gosto estranho, e Simon insistiu que ela bebesse até o fim. Este é o melhor vinho. Comprei 3 caixas para nosso casamento, paguei uma fortuna. Beba, você sentirá um maravilhoso sabor residual. Ela sentiu, não imediatamente. Lembrava bem de como Simon saiu, sem entender por que ele olhou para ela tão estranhamente. Depois que ele saiu, sentiu uma terrível fraqueza, dormência nas mãos e pés. O que ele misturou? Pílulas para dormir? Alguma droga? E o que vai acontecer com ela agora? Estavam prestes a enterrá-la. Como isso podia ser possível? Não podia ser verdade. Ela precisava fazer todo o possível para que alguém soubesse que ainda estava viva, ao menos os coveiros, mesmo que isso resultasse em sua morte. O importante era não ser enterrada viva. Enquanto esses pensamentos passavam pela cabeça da garota, o atendente procurava aqueles que seriam responsáveis pelo enterro de Rosa. O hospital ficava nos arredores da cidade, com o cemitério logo atrás, então os mortos eram carregados pelos familiares ou transportados pela equipe. Nesse caso, não havia ninguém. Marcelo, onde você está? Pegue o André e comece o trabalho, há um enterro para fazer. André não está aqui, ele está bêbado há 2 dias. Como vou fazer isso sozinho? Protestou o jovem coveiro. Terão pelo menos alguns parentes presentes? Não haverá ninguém, nem homens, nem mulheres, nem funeral. Só prazer puro. Ninguém estará por perto para atrapalhar ou dar conselhos, e você receberá o dobro do pagamento. Pense nisso, a falecida é jovem e leve, você conseguirá movê-la e enterrá-la sozinho e depois tirar uma foto do túmulo. Aqui, vou te dar o triplo do pagamento. Vocês são todos abutres, verdadeiros sugadores de sangue. Deixe-me ajudar a colocá-la na maca e seguir em frente. Marcelo não era um abutre, embora o dinheiro fosse uma questão urgente para ele. Caso contrário, um jovem estudante de economia não teria escolhido esse trabalho, mas ele precisava fazê-lo quando sua mãe ficou gravemente doente. Ela implorou para que ele não abandonasse os estudos, e ele também não queria fazer isso, mas Helena precisava de dinheiro para o tratamento e ele precisava encontrar um emprego. O que posso fazer, mãe? Todos os estudantes trabalham meio período, ele a tranquilizou, escondendo onde trabalhava. O pai de um colega conseguiu o emprego de coveiro para ele através de conexões, e Marcelo aceitou, entendendo que poderia ganhar muito mais nessa posição do que colocando cartazes ou lavando pratos em um café. Não havia outras opções, então ele se tornou um coveiro. O trabalho não era para os fracos de coração, mas Marcelo tinha uma psique forte e tentava não levar a sério o que acontecia ao seu redor, embora alguns colegas o aconselhassem: Marcelo, você não vai durar muito nesse trabalho sem beber, é por isso que acabamos bebendo. Então, não seja teimoso, beba conosco. Marcelo recusava, ganhando o respeito de seus colegas. Por que ele beberia? Ele era um estudante, iria se formar e se tornar alguém. Não havia nada de especial no trabalho, alguém tinha que enterrar os mortos, eles não podiam ficar no meio da estrada. Outros o defendiam. Marcelo não tinha medo de se tornar alcoólatra, ele nunca gostou de álcool, nem para consolo nem para diversão, embora o trabalho fosse difícil tanto física quanto mentalmente. E mesmo entendendo sua necessidade, parecia vergonhoso. E se alguém que eu conheço me ver? Boatos vão começar e minha mãe vai descobrir. Então ele não só trocava de roupa para o trabalho, mas também tentava alterar sua aparência. Comprou uma barba espessa em uma loja de teatro e, quando ia para seu trabalho sombrio, isso trazia um certo brilho. E hoje, um dos funcionários estava de folga, seu parceiro estava bebendo, então ele teve que lidar com o enterro sozinho. Esses são funerais estranhos, disseram. Há uma jovem no caixão, mas sem parentes ou conhecidos. O que pensar disso? Talvez ela fosse uma pessoa muito má, que ninguém queria conhecer, ou estava doente e todos esperavam sua morte há anos, ou completamente sozinha. Estranho, claro, mas isso não era a preocupação dele. Marcelo não sabia e nunca saberia. Depois de empurrar a maca até a cova já escavada, graças a André que ajudou a cavar antes de começar a beber, Marcelo cuidadosamente removeu o caixão, não tão pesado, e o colocou no chão. Houve um leve som de farfalhar de dentro, parecia que o caixão era grande demais e a falecida tinha se mexido ligeiramente. Como vou abaixá-la sozinho? Marcelo pensou, frustrado. Quem quer que ela fosse, não era certo simplesmente jogá-la lá dentro. Enquanto isso,
Rosa estava desesperadamente tentando sinalizar para a pessoa que estava prestes a enterrá-la viva. Ela estava viva, mas não conseguia se mover nem separar os lábios rígidos. Ela conseguiu abrir os olhos, o que lhe deu esperança de que seus outros membros também começassem a se mexer, contanto que não fosse tarde demais. Ela realmente seria enterrada agora? Seu cérebro estava enviando sinais para seus braços e pernas, mas eles não se moviam. Parecia que as pontas dos dedos estavam começando a se contrair, mas de que adianta? O caixão já estava sendo movido, provavelmente prestes a ser empurrado para a cova, e isso seria o fim. Sim, as tábuas destinadas a ser sua cama eterna estavam inclinadas, seu corpo deslizou inerte contra elas, sua cabeça bateu na tampa. O que era isso? Sua garganta parecia acordar e um leve gemido escapou por seus lábios fechados, mas era muito baixo para ser ouvido, especialmente pelo homem do lado de fora, que estava ocupado com sua tarefa. A terra e pequenas pedras raspavam e farfalhavam sob o caixão, então o caixão caiu no fundo da cova. A cabeça da garota sacudiu e bateu no fundo com um som surdo, que despertou Rosa. Sua boca finalmente se abriu e ela conseguiu soltar um grito que provava que estava viva. Marcelo congelou de horror ao ouvir o grito vindo do caixão. Trabalhei demais, não, deve ter sido minha imaginação. O caixão rangeu, com sorte não se desfez. Ele tentou se tranquilizar. Um cadáver cuja morte deveria ter sido confirmada por médicos não pode simplesmente voltar à vida, e o patologista deve ter feito uma autópsia. Mesmo assim, um calafrio desceu por sua espinha e parecia que os cabelos na nuca se arrepiaram. Ele se sentou na beira da cova, recuperando o fôlego. Silêncio. Sim, claro, foi só minha imaginação. Eu deveria ver um psiquiatra. Preciso enterrar isso rapidamente e sair daqui. Então outro gemido, muito mais claro, veio de baixo. Isso não podia ser descartado como uma alucinação. Marcelo pulou na cova e perguntou: "Você está viva?", sabendo quão tolo isso soava. Não houve uma resposta coerente, mas os gemidos falavam por si. Marcelo lutou, quebrando as unhas para abrir a tampa do caixão e ofegou. Uma jovem olhou para ele com olhos cheios de horror e desespero. "Você está viva", Marcelo murmurou novamente. "Precisamos sair daqui, você provavelmente precisa de um médico." Ele realmente não sabia o que fazer, então sugeriu a coisa mais prática. "Deixe-me ajudá-la a sair." "Água", a garota sussurrou quando saíram. Felizmente, Marcelo tinha água com ele, ele sempre trazia, sabendo que seria difícil encontrar uma bebida no cemitério. Ele trouxe a garrafa aos lábios da garota e ela bebeu avidamente, quase terminando meio litro de uma vez. Marcelo tirou a garrafa. "Você não pode beber muito de uma vez. Quem fez essa coisa terrível com você?" A garota, depois de beber, começou a recuperar suas forças, mas não estava com pressa para responder suas perguntas. Ela levantou o rosto, olhou para o céu claro e, fechando os olhos, sussurrou: "Que felicidade!" e deixou a cabeça cair fracamente no ombro de Marcelo. "Sim, você está viva", ele concordou, confuso e sem saber o que fazer a seguir. "Você provavelmente precisa ir ao hospital." "Como isso aconteceu?" "É simples, alguém queria me matar e tentou me envenenar, mas não conseguiu." "Então, vamos à polícia." "Não quero ir a lugar nenhum, nem à polícia nem ao hospital. Não quero que ele saiba que estou viva." Marcelo notou que ela ainda estava com a cabeça apoiada em seu ombro, não por carinho, mas por fraqueza. Ela precisava de um médico, e a polícia precisava ser acionada. Ela realmente queria deixar o agressor impune? "Você o perdoou?" ele perguntou. "Não, não quero que ele fuja, e ele tem todas as chances de fazer isso", ela sussurrou. "Ele vai precisar de provas de que você morreu, e então podemos agir com a consciência tranquila. Um médico vai colher amostras, descobrir o que usaram para te envenenar, fazer um relatório e a polícia vai abrir um caso. Eu sou uma testemunha, vou à polícia com você. Você precisa ver um médico urgentemente. Dá para ver que você não está bem." Ele rapidamente enterrou o caixão vazio, tirou uma foto e enviou ao chefe como prova do trabalho concluído. Agora ele precisava decidir o que fazer com a garota que havia ressuscitado. Simon, ao receber a foto do túmulo de sua noiva, ficou exultante. Ele tinha executado tudo de forma brilhante e perfeita.
Aquele jovem tolo acreditou instantaneamente em seu amor, e agora ele podia relaxar. O que poderia ser melhor do que se casar com a herdeira de uma fortuna substancial, especialmente sendo ela jovem e atraente? Não havia como negar isso. Ele poderia ter se casado com Rosa, tomado o controle dela e de seu dinheiro, e vivido uma vida maravilhosa, mas havia vários obstáculos, sendo o principal Maria Warren. Ele não podia dizer que realmente amava essa mulher, mas ela o fascinava. Simon sentia que com ela encontraria a felicidade. Não, ela não era jovem e bonita como Rosa. Ela trabalhava como chefe de departamento na fazenda que pertencia ao pai falecido. Claro, sua fortuna não era tão grande quanto a de Rosa, mas as perspectivas eram muito mais atraentes. Dinheiro era bom, claro, ninguém discutiria isso, mas o dinheiro tinha uma maneira de acabar. Ele próprio era um herdeiro órfão desde jovem, ainda no primeiro ano de faculdade, e sabia muito bem o quão rápido o dinheiro podia desaparecer. Ele mal terminou a faculdade quando estava praticamente sem um tostão, vendendo suas posses. Agora que ele parecia um adulto, não importava. Seu vício era incurável e só piorava com a idade, então o dinheiro de Rosa desapareceria tão rapidamente quanto o de seu pai e o que ele restaria? Uma esposa, mesmo que bonita e amorosa, não seria amada por ele, e ela era uma daquelas mulheres que não seria fácil se livrar. Além disso, ela indubitavelmente começaria a ter filhos imediatamente, o que significava encargos extras garantidos. Com Maria tudo seria diferente. Ela sabia como ganhar dinheiro e poderia mantê-lo sob controle. Secretamente, Simon ansiava por alguém para mantê-lo sob controle rigoroso. Sim, com ela ele não se desviaria. Ela poderia conseguir o que quisesse tirá-lo do buraco em que ele estava caindo. Esta não era uma Rosa delicada e sensível que choraria e suplicaria reprovação. Viver com alguém como Rosa o faria querer se envolver em qualquer coisa só para evitar ir para casa. Mesmo durante o namoro, era difícil para ele fingir estar apaixonado. Ele poderia ter levado seu tempo com a eliminação, primeiro casando-se com ela e depois, mais tarde, mas várias circunstâncias impediram isso. A principal era Maria. Ela parecia estar apaixonada por Simon e tinha planos sérios para ele. Ela também era muito ciumenta. Ela não considerava um grande defeito que seu homem estivesse aparentemente cortejando outra garota, pelo contrário, ela apoiava totalmente o plano entendendo seu propósito. Além disso, ela estava sempre ciente do que estava acontecendo. Cada encontro acontecia com o conhecimento dela e de acordo com seu roteiro, e então tudo era discutido em detalhes. Simon não achava isso humilhante, especialmente porque isso tranquilizava sobre a inteligência e a perspicácia de sua amada. Espero que não te incomode que eu continue esse relacionamento. Garanto que isso não me traz nenhum prazer, ele disse após tais discussões. Pare com isso, não seja bobo, Maria riu. Eu entendo tudo e sei que é tudo pelo nosso futuro. Acho que você não gostaria se eu começasse um jogo semelhante, mas espero que graças ao sucesso do nosso empreendimento eu não precise fazer isso. Simon ficou assustado, mas quando mencionou que Rosa esperava um casamento rápido, Maria ficou séria e pensativa, então disse de maneira incomumente severa, isso deve ser evitado. Eu não estou realmente interessada nisso, eu quero dizer, eu não quero isso de jeito nenhum, mas pense bem, por que mais precisaríamos de tudo isso? Simon ficou surpreso. Tudo pode ser feito sem casamento e sem Rosa, ela explicou. Então o plano para eliminar a garota começou a ser discutido. Maria de repente estava pressionando ele em direção a essa decisão antes, e embora ele pudesse ter ficado horrorizado a princípio, logo pensou calmamente que a única saída era a morte de Rosa. Perceber isso tornou os encontros com ela ainda menos cansativos e não parecia haver nenhum grande pecado no que ele estava prestes a fazer, especialmente desde que Maria havia dito para não desperdiçar palavras. Entendo isso, Maria, mas como posso herdar tudo se não sou legalmente seu marido? Simon ficou perplexo. Não quero te desapontar completamente, mas vejo que você decidiu fazer isso. Ou você realmente deseja casar com aquela mulher? Se for esse o caso, diga sem hesitar, não me importo. Mas lembre-se de que não me envolvo com homens casados, esse é meu princípio, desculpe, ela respondeu friamente, sem tentar convencê-lo de nada. Não, Maria, claro que não, murmurou Simon. Então, sobre o que estamos falando? Ela levantou uma sobrancelha surpresa. Estou falando de outra coisa. Se eu não for casado com ela, como posso herdar algo? Simon realmente não entendia isso.
E por quanto tempo você planeja ficar casado com ela para herdar sua fortuna? 5 anos ou 25? Não, claro que não, mas quanto tempo eu precisaria estar casado para isso? Ele não tinha ideia e pensou em eliminar sua esposa quase imediatamente após o casamento, mas Maria explicou a impossibilidade dessa situação. Não sei quanto tempo é necessário para herdar, mas 1 ano claramente não é suficiente para evitar uma pena de prisão. 1 ano, Simon. Você viveria com ela por 1 ano enquanto eu agiria como amante de um homem casado, encontrando-o secretamente? Eu já disse que isso não faz parte dos meus planos, então você terá que se apressar para não acabar na prisão, sem herança alguma. Você consegue imaginar como os investigadores vão se aprofundar quando descobrirem que uma jovem recém-casada, rica, deixou uma herança significativa e morreu repentinamente? Eles vão investigar tudo minuciosamente, e nenhum dinheiro vai te salvar. Pense nisso. Quanto a esquecer tudo o que ela tinha, deixe comigo, vou encontrar uma solução. Trabalho com ela e sei mais do que ela ou qualquer outra pessoa, ninguém suspeitará de nada. Maria garantiu que poderia resolver tudo. Tudo o que ele precisava fazer era uma coisa simples, misturar o que Maria havia providenciado na comida ou na bebida de Rosa. Não se preocupe, é um método seguro, nenhuma autópsia mostrará algo e não haverá autópsia, eu vou cuidar disso, ela disse. Com ela ao seu lado, nada era assustador, tudo era claro e simples. Era tolice ter medo com uma mulher assim ao seu lado, ele não sentia medo. Tudo saiu como planejado e ele tinha motivos para se orgulhar de como representou bem o desespero diante do investigador, que nem fez muitas perguntas. Afinal, por que incomodar um homem que queria se casar, mas teve sua noiva, uma jovem bonita, morrendo repentinamente sem motivo aparente? Não havia razão para simpatizar com alguém assim, e parecia que ele não ganharia nada com a morte dela, então por que questioná-lo? Mas como noivo enlutado, ele não falhou. Às vezes, até se sentia ofendido por não poder se gabar do sucesso do plano que havia executado tão bem. Não se pode simplesmente chegar a alguém e dizer, veja como eu lidou com tudo isso. Apenas Maria entendia bem, eles haviam feito tudo juntos, ela era a mente por trás disso, mas ele também tinha um papel importante. Ninguém poderia dizer que ele ficou à margem enquanto sua amada cuidava do futuro deles. Era isso que ele pensava enquanto olhava para a foto do monte onde Rosa repousava para sempre. Ele sentia a pena dela? De certa forma, sim, embora também pudesse ser visto de outra maneira. Ele não tanto a destruiu quanto talvez a tenha salvado dos problemas que a esperavam com um caráter como o dela. Se não fosse ele, Simon, talvez algum outro oportunista teria ido atrás de sua riqueza, deixando-a sem nada. O que aguardava aquela garota e o que ela teria deixado com sua beleza e juventude? Além disso, sua beleza era do tipo que desapareceria rapidamente. Ela também queria filhos, não apenas um, mas preferencialmente mais de 2, ela havia mencionado. Como ela se sairia depois do 3º filho? E ela era muito confiante, muito ingênua. As pessoas a enganariam a cada passo. Estava claro que viver em paz e contentamento com um caráter assim era improvável, e ela não estava preparada para qualquer outra vida. Filha única de um homem rico, obviamente ela estava acostumada a tudo de primeira classe, mas seu pai havia morrido, então ninguém estava lá para cuidar dela, especialmente agora que estava sozinha. Então, sim, era uma pena, mas o que poderia ser feito? O mais importante agora era o plano de Maria dar certo para que a fortuna de Rosa pudesse ser facilmente adquirida. Simon ainda não sabia exatamente o que Maria planejava, mas confiava nela. Não sabia enquanto pensava nisso, mas a falecida prematuramente Rosa já estava sentada no escritório do investigador, preparando uma declaração contra ele. Ela se recusava a voltar para casa até que tudo fosse esclarecido, e Marcelo teve que levá-la para seu pequeno apartamento compartilhado com sua mãe Helena. Rosa e Helena se conheceram e se aproximaram. Helena sentiu muita simpatia pela garota órfã em uma situação tão terrível, e Rosa encontrou em Helena uma amiga mais velha em quem podia confiar. A mãe de Marcelo também acreditava que o criminoso precisava ser exposto o mais rápido possível. Testes foram feitos e os médicos já haviam determinado a causa do envenenamento da garota. O relatório relevante foi incluído no caso. Marcelo levou Rosa à polícia como testemunha, e em breve todos os envolvidos no crime estavam sendo interrogados, incluindo Simon, chocado com o desenrolar de seu plano bem-sucedido. Sob o peso das evidências, ele teve que confessar o que havia feito. A única coisa que ele ocultou foi o envolvimento de Maria, em parte porque ainda a amava, mas também porque ela era sua única pessoa próxima.
Com amigos e conhecidos se afastando, e sem mais parentes, Simon estava sozinho, e ninguém mais queria lidar com ele depois do que ele havia feito. Quem mais além Maria o apoiaria ao longo de todos os anos na prisão? E talvez ela o encontrasse após sua libertação. Se isso acontecesse, havia esperança de que ele não se desviasse dela. Se Maria também fosse implicada, ele ficaria completamente sozinho, então ele nem mencionou o nome dela. Ela permaneceu completamente distante do crime, mas sua raiva era incontrolável. Sim, ela era grata a Simon por não traí-la, mas falhar em tal plano. Ele deve ter errado o cálculo da dose, mas mesmo assim algo poderia ter sido feito. Não era só ele. Maria falhou em todos os aspectos. Primeiro, ela esperava que, após a morte de Rosa, ela não apenas herdasse toda a fortuna, mas também a empresa. Ela tinha o poder para realizar isso e já tinha investido muito dinheiro para concretizar o plano. Em segundo lugar, ela esperava finalmente estabilizar sua vida pessoal. Sim, ela era um pouco mais velha que Simon, já passando dos 30 anos, e toda mulher sabe que isso é um marco significativo. Então Simon apareceu em sua vida. Ele era exatamente o tipo de marido com quem ela só podia sonhar, dócil, obediente, e desejoso de ser controlado. O tipo de homem que toda mulher de negócios ambiciosa deseja. Eles teriam vivido felizes para sempre e ele seria grato a ela até o fim dos seus dias. E agora? Sem marido, sem dinheiro, sem empresa. Tanto esforço foi colocado nisso, e tudo por causa de quem? Aquela garota mimada cujo único mérito era ter nascido em berço de ouro. Não é difícil conseguir tudo com um pai como aquele. Maria, vinda do nada, teve que lutar durante toda a vida para alcançar algo. E ela lutou e conseguiu. Mas agora, veja só, aquela garota nem conseguiu morrer, mesmo com ajuda. Mas Maria não ia desistir. Ela decidiu que ainda se vingaria de sua rival, garantindo que ela terminasse sem nada. Claro que Rosa não tinha ideia desses planos. Depois de se recuperar completamente do que aconteceu, ela estava feliz. Feliz como alguém que se sente renascido. Ela não só havia sido ameaçada, mas também esteve à beira da morte, e agora estava viva. Ela podia aproveitar cada momento, cada gole de água. Além disso, ela encontrou uma família pela primeira vez em muito tempo. Rosa e Marcelo conversavam muito, compartilhando suas histórias, o que inevitavelmente os levou a se apaixonar. Ao descobrir que Marcelo estudava economia, ela o convenceu a deixar seu desagradável trabalho como coveiro e se juntar à sua empresa. Ela precisava de um assistente confiável, especialmente porque havia um claro descontentamento no escritório que às vezes causava problemas sérios. Marcelo concordou, especialmente porque o salário oferecido era muito maior do que ele ganhava como coveiro. Além disso, Rosa ofereceu um adiantamento substancial, o que finalmente permitiu que ele pagasse pela cirurgia de Helena. Ele queria recusar, mas Rosa disse: "Por favor, Marcelo, entenda que não estou fazendo isso por você, mas por sua mãe. Eu aprendi a amá-la, ela se tornou querida para mim, então por que não ajudá-la? Mesmo que você recuse, a cirurgia ainda será feita." Marcelo não discutiu. Ele queria que sua mãe ficasse bem, mas também queria ter sucesso no trabalho, então mergulhou profundamente nas complexidades do negócio. Ele fez isso discretamente e com eficiência, sem chamar atenção. Ninguém poderia dizer que o novo namorado da chefe estava lá para causar problemas. Se alguém sugerisse que Marcelo foi contratado apenas por conhecer a chefe e tê-la ajudado de alguma forma, ele teria renunciado imediatamente. No entanto, ninguém mencionou isso, pois seus colegas reconheciam o trabalho árduo do jovem. Ele foi o primeiro a descobrir os planos de Maria, percebendo que ela tinha intenções de prejudicar Rosa e possivelmente assumir o controle total dos ativos da empresa. Ao fazer essa descoberta, ele imediatamente expôs as ações dela. Além disso, ele descobriu seu envolvimento em todos os acontecimentos. Isso não foi surpreendente. Os funcionários da empresa, se não sabiam com certeza, suspeitavam que Maria tinha algum tipo de ligação com o ex-noivo de Rosa. Podia não ser um romance, mas eles claramente interagiam bastante. Alguém até insinuou que eram parentes, mas Marcelo compreendeu que não era o caso. Parecia que a chefe do departamento não estava interessada tanto no dinheiro de Rosa, mas sim em se vingar dela por algo. Ele confrontou Maria diretamente: "Eu sei que você estava de alguma forma conectada com Simon e provavelmente sabia dos planos dele, talvez até tenha participado.
Não é suficiente que você tenha arruinado minha reputação e que seu amante esteja tentando me demitir com um histórico manchado, mas agora você também está tentando me implicar em problemas criminais? O que eu tive com Simon não é da sua conta, e você não conseguirá provar nada do que suspeita. E se você decidir falar demais, lembre-se que eu tenho meios para contra-atacar. Essa ameaça parecia tão fraca e desesperada que Marcelo apenas sorriu. Tudo bem, acalme-se. Eu não vou falar, e sei muito bem que será impossível provar qualquer coisa, a menos que seu amante decida abrir o jogo, o que parece não ser o caso, já que ele ainda tem planos para você. Mas saiba que sua culpa na tentativa de sabotagem já foi descoberta, e você terá que lidar com isso pelo tempo que for necessário. Eu lidarei, mas veremos como você se sai, seu Dom Juan. Você acha que pode continuar se apoiando no fato de que salvou Rosa por acaso? Marcelo sequer deu atenção a essa acusação raivosa e saiu do escritório. Maria foi demitida discretamente, mas sua reputação ficou manchada por um bom tempo, talvez permanentemente. Marcelo foi promovido à posição dela, mas para assumir como chefe do departamento, ele precisava concluir seus estudos. No entanto, isso não o preocupava. Ele estava feliz. Ele e Rosa estavam apaixonados e planejavam se casar após sua formatura. Além disso, sua mãe havia passado por uma cirurgia bem-sucedida e estava se recuperando rapidamente. Assim, para pessoas que haviam enfrentado uma experiência tão traumática, as coisas estavam indo muito bem. Na verdade, estavam ótimas, e o futuro prometia apenas felicidade. Quanto a Simon, as coisas não estavam indo tão bem para ele. Ele foi condenado e enviado para a prisão, onde enfrentaria muitos anos. Rosa não foi a única a subestimá-lo. Maria, astuta e empreendedora, também o fez. Embora ele fosse um jogador dedicado, sua sorte era escassa na maioria das vezes. Ele tentou melhorar sua situação financeira, inicialmente com a ajuda de Maria. No entanto, ele rapidamente percebeu que ela não tinha muito a oferecer e voltou sua atenção para Rosa, jovem, confiante e muito mais rica. Tudo correu conforme o planejado para ele. Ele estava prestes a realizar seus sonhos, especialmente se livrar de suas dívidas. Quem poderia imaginar que Rosa se mostraria tão resiliente? Deveria ter sido mais cuidadoso, mais generoso. Talvez devesse tê-la influenciado mais. Agora, ele estava na prisão. Embora fosse uma situação terrível, sentia um certo alívio. Quer dizer, claro que era ruim, mas pelo menos estava protegido, pelo menos temporariamente, dos credores. No entanto, descobriu que a prisão não era um isolamento total, os mesmos credores tinham influência lá, especialmente no submundo. Logo após o julgamento, um homem sério do submundo abordou Simon novamente, transferindo suas dívidas para ele e exigindo pagamento, com a dívida dobrada. Como posso pagar estando aqui? Simon protestou. Esse é o seu problema agora, foi a resposta. Se você quer cumprir sua sentença em paz, pague. Caso contrário, não se preocupe, ninguém vai te matar, mas você pode enfrentar consequências, já que a vida aqui pode se tornar bastante difícil. Simon pensou rápido e encontrou uma saída. No dia seguinte, ele abordou o mesmo homem e declarou: "Não tenho dinheiro e não conseguirei, mas sei onde você pode conseguir muito mais." Ele forneceu informações sobre os bens de Rosa, sabendo exatamente onde encontrar dinheiro e objetos de valor. Ele elaborou um plano detalhado e desejou-lhes boa sorte. "Espero que tudo corra bem para vocês, porque eu não tenho outros planos e não posso criar dinheiro do nada", ele disse, com um toque de audácia. Essa informação sobre Simon foi transmitida aos seus comparsas que ainda estavam em liberdade. Eles atacaram a casa novamente. Desta vez, Marcelo impediu seus planos, não na pele de coveiro, mas frustrando os criminosos mais uma vez, enterrando literalmente seus planos. Eles conseguiram roubar algumas coisas, mas os objetos de maior valor permaneceram na casa. No entanto, Marcelo foi gravemente ferido, baleado e levado ao hospital, precisando de uma transfusão de sangue. Rosa expressou preocupação com a saúde de Marcelo. "Então, qual é o problema?" perguntou ela. "As transfusões de sangue são rotineiras agora e as pessoas vivem mais depois. O tipo de sangue dele é muito raro, infelizmente não temos no momento. Estamos procurando, mas o tempo está contra nós", respondeu o médico. Rosa ofereceu-se: "Mas eu tenho o mesmo tipo de sangue, por que não eu? Estou disposta a fazer qualquer coisa para salvar este homem."
Chorando, ela aguardou o exame para verificar se podia doar sangue sem riscos. O médico que a examinou deu de ombros. Me desculpe, mas onde você planeja doar sangue? Você está grávida, disse ele, chocando Rosa. É bastante óbvio agora, e parece que você está há vários meses nessa condição. Não percebeu antes? Rosa olhou para sua barriga e percebeu que o médico estava certo. Ela comparou datas e sinais, entendendo que Simon ainda estava presente em sua vida de uma forma inesperada. Ela estava carregando seu filho. Decidida a salvar Marcelo, Rosa encontrou outros doadores para a transfusão de sangue e Marcelo se recuperou rapidamente. Rosa estava feliz com o sucesso da operação, mas preocupada com o futuro incerto ao lado do homem que, de certa forma, amava e que havia tentado matá-la. Sua gravidez tornava-se mais evidente a cada dia, como se a criança estivesse escondida até então. Rosa, distraída pelos eventos recentes, não conseguia monitorar sua própria saúde. Seu pensamento foi interrompido pela visita de Helena, que tinha acabado de se recuperar de uma cirurgia no mesmo hospital. Helena não sabia dos acontecimentos envolvendo seu filho, Marcelo. Quando soube que ele escapou da morte, ficou aliviada. Ela visitou o filho e, enquanto conversavam, uma enfermeira interrompeu para repreender Helena por ter saído do quarto sem autorização. Durante a conversa, mencionou que Rosa estava no hospital, preocupada com a condição de Marcelo. Helena ficou chocada ao saber que Rosa estava ali, especialmente quando a enfermeira disse que ela parecia estar perto do médico responsável pelo seu parto. Helena sentiu um misto de emoções ao pensar no passado, quando um homem rico se aproximou dela em um momento difícil de sua vida, resultando na morte de sua esposa e filho durante um parto complicado há mais de 20 anos. Determinada a encontrar Rosa, Helena precisava entender. Esses eventos trouxeram à tona memórias dolorosas do passado, deixando-a agitada. Helena trabalhou simultaneamente na empresa dele enquanto enfrentava um romance difícil que não deu certo, além de lidar com a perda de seus pais e irmão, o que a deixou profundamente abalada. Seu chefe abordou-a com um pedido peculiar: Helena, conheço suas dificuldades e você as minhas. Ele interrompeu qualquer gesto de condolências da parte dela. Tenho uma proposta para você. Você é jovem e saudável. Estou completamente sozinho e preciso de um filho para substituir o que perdi. Proponho que você tenha um filho para mim. Você aceita? Helena recusou, achando o pedido totalmente insensato. Ela chegou a pensar que seu chefe poderia estar um pouco desequilibrado pela dor, mas ele falava sério. A conversa continuou, e em outro encontro, ele ofereceu uma quantia considerável de dinheiro pelo nascimento da criança, algo que Helena realmente precisava naquele momento. Seus pais e irmão haviam falecido 6 meses antes, deixando-a completamente sozinha e endividada após o funeral dispendioso. Resumindo, ela concordou. Assim nasceu sua filha, a quem Helena viu apenas durante o parto. Por um acordo, ela nem mesmo teve permissão para amamentar a criança. Ela esperava poder cuidar da filha de alguma forma, não como esposa do chefe, mas talvez como babá. No entanto, ele imediatamente lhe disse que nunca mais veria a criança e que o segredo de seu nascimento deveria ser mantido para sempre. O pai de sua filha era William Maurice. Agora, Helena corria para o consultório do médico assistente para encontrar sua filha e finalmente revelar o segredo de seu nascimento. Sabendo que o pai de Rosa havia falecido, não havia mais nada a esconder. Rosa precisava conhecer sua verdadeira mãe. O encontro foi emocionalmente intenso para ambas. Rosa ficou especialmente chocada ao descobrir que Marcelo era na verdade seu irmão, embora já tivessem começado a desenvolver sentimentos um pelo outro. Ela confessou isso a Helena, que começou a chorar novamente. Bem, acho que devo contar todos os segredos. Ele não é seu irmão biológico, mas meu filho adotivo. Sim, foi assim que aconteceu. Recusei ter um filho e acabei adotando outro. Depois de te dar à luz, não consegui encontrar um momento de paz. Sabia que nunca mais veria minha filha pequena, e isso me torturava. Além disso, por destino ou karma, fiquei gravemente doente logo após seu nascimento. Fiz uma cirurgia e o médico disse que não poderia ter mais filhos. Cheguei a querer tirar minha própria vida. Uma vizinha desobediente que morava nas proximidades deu à luz um menino na mesma época que eu, Marcelo, e isso foi o que me salvou. Cuidei dele, até o amamentei, mas depois ela quis enviá-lo para um orfanato, então o adotei. Seu filho é dele, Marcelo? Rosa chorou. Não, não é dele.
É por isso que não fui ver Marcelo. Estou envergonhada. Nós nos apaixonamos um pelo outro, mas na época eu não sabia que estava grávida, e agora estou aparecendo com uma barriga. O que ele vai pensar? Ele não vai pensar nada de ruim. Pense por si mesma. Criei o filho de outra pessoa. E daí? Um filho é um filho. Além disso, você é jovem e terá filhos juntos. Nesse momento, Marcelo saiu cautelosamente para o corredor, segurando-se na parede. Ele não ouviu a conversa, mas ao ver sua mãe e sua amada, sorriu amplamente. Vocês duas conspirando de novo? Eu sei todos os seus segredos. Então ele notou as mudanças na aparência de Rosa e ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Rosa abaixou a cabeça, virou-se e começou a se afastar, pronta para ir embora para sempre. Ela sentia que tinha feito tudo o que podia. Ela não tinha o direito de impor o filho de outra pessoa ao seu amado. Espere, o que você está fazendo? Marcelo e Helena exclamaram ao mesmo tempo. Rosa parou, virou-se. Perdoe-me, Marcelo. Acho que você entende tudo, mas precisa pensar sobre isso. Aceitarei qualquer decisão que você tomar. Espere, segure. O jovem começou a ir atrás dela, mas sua mãe o deteve. Ela tinha algo a dizer ao filho, talvez reflexões do passado ou talvez sobre o amor verdadeiro que a tinha levado a ligar para Rosa naquela mesma noite e dizer que não podia viver sem ela e seu filho. Mas esse não é seu filho, Rosa lembrou. Eu também não era seu antes de nos conhecermos. E agora? Agora é diferente. Tudo é diferente agora. Agora você é mais querida para mim do que qualquer pessoa. Mas ainda assim, isso é um filho. Por que você acha que, ao ver o bebê, eu não seria capaz de amá-lo tanto quanto amo você? Marcelo tentou explicar seus sentimentos. E você vai? Ela perguntou, a voz trêmula de lágrimas felizes. Sim, Marcelo sorriu, e logo depois Rosa deu à luz ao filho deles. Ele completou seus estudos, e eles se casaram. Essa história é um lembrete poderoso sobre a importância de viver uma vida honesta, valorizar a verdade, apoiar-se nas pessoas que amamos, e manter a esperança e a resiliência mesmo nos momentos mais difíceis. As ações que tomamos, tanto boas quanto más, têm consequências, e é essencial agir com integridade e compaixão. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!